Dia 17 de maio é o dia da luta internacional contra a LGBTQ-fobia e para aproveitar essa semana, hoje eu resolvi contar um pouco sobre o meu processo de sair do armário, falar um pouco sobre esse dia, como é que eu me sinto, como é que parte da nossa comunidade se sente. Então seja bem-vindo ao meu canal, esse é o canal da Jurasol. O dia 17 de maio de 1990 foi o dia que a OMS finalmente tirou a homossexualidade do quadro de doença. Mas, para vocês terem ideia, a transexualidade ela só foi retirada desse quadro ano passado, em 2019. E isso mostra pra gente o quê? Que a nossa luta, apesar da gente existir há séculos e milênios, a nossa luta só está começando. É importante dizer que depois de muitos desafios, depois de muitas coisas que eu passei e grande parte da nossa comunidade passa, eu sinto muito orgulho de me considerar uma mulher lésbica, uma mulher sapatão, uma mulher que ama outras mulheres, porque durante boa parte da minha vida isso foi motivo de vergonha, isso foi motivo de muita tristeza, isso foi motivo de muita gente deixar de falar comigo, de muita gente falar comigo, mas falar mal pelas costas e etc. Eu acho que eu comecei a entender a minha sexualidade desde muito cedo, só que sempre um pouco incrédula, porque eu, num mundo tão grande, eu seria uma mulher sapatão, eu seria uma mulher que gostava de outras mulheres, uma menina, né? Eu vim de uma cidade pequena, se você quiser conhecer um pouco do meu processo de mudança pro Rio, pode olhar aqui nesse vídeo, mas eu vim de uma cidade muito pequena e eu não tinha referências, eu só fui conhecer lésbicas quando eu tinha 10 anos de idade, que eram professoras acadêmicas universitárias da minha mãe. E foi aí que eu tive o primeiro contato com duas mulheres que moravam juntas. Eu lembro que isso me marcou demais, que eu achei aquilo incrível, mas mesmo assim eu já sabia que elas eram tratadas como se elas fossem pessoas diferentes e era um tabu falar sobre o relacionamento delas, né? Elas estavam ali, elas estavam juntas, mas ninguém falava sobre isso, da minha família ou das pessoas que eu conhecia. Quando eu tinha 13 anos, a minha sexualidade começou a aflorar e a primeira pessoa que eu me apaixonei foi uma menina, foi uma mulher, uma menina aqui do Rio de Janeiro, que como uma boa sapatão, saiu do Rio de Janeiro, foi até o Espírito Santo me conhecer. E aí eu lembro dessa paixão com muito carinho, porque foi muito especial pra mim, mas eu não tava pronta, né? Além de eu ser muito menina, muito criança, eu não tava pronta pra lidar com tudo aquilo que eu sabia que poderia acontecer caso eu resolvesse aceitar aquilo. Então, desde essa época até os meus 18 anos, eu neguei, eu fugi, eu tentei me relacionar com homens, eu me relacionei com homens, mas chegou um momento em que eu percebi que não adiantava mais negar, né? Eu cheguei aqui no Rio, doida por uma tinha. A primeira sapatão que aparecia na minha frente eu me apaixonava, sempre algo ligado à curiosidade, algo ligado ao sexo também. Então eu ainda me via como uma pessoa bissexual, porque eu tinha muito da heteronormatividade entranhada nas minhas veias, né? Por ser uma mulher que expressava a feminilidade. Eu achava que em algum momento ia dar certo. Em algum momento ia chegar um cara, ele não ia ser escroto, ele ia ser incrível e ele ia me tirar dessa situação. Importante a gente ressaltar que as pessoas bissexuais, elas têm a sexualidade dela e é super legítimo o que elas sentem, mas esse não foi o meu caso nesse momento da minha vida. Eu usei isso para fugir de uma realidade que para mim era muito dolorosa, ser considerada sapatão, vindo de uma igreja evangélica, vindo de uma família evangélica, de uma cidade pequena, de uma cidade conservadora. Com 18 anos eu me apaixonei pela minha primeira namorada, a gente namorou, foi uma das coisas mais intensas que eu já senti na minha vida. E aí eu tive certeza, eu não sabia se eu não gostava de homens, mas eu tinha certeza que eu gostava de mulheres. Afinal, o que eu senti por ela, eu nunca tinha sentido por nenhum homem na minha vida. Parece que eu fui entender que era o amor, que era um relacionamento nesse relacionamento. Foi muito difícil, depois que eu já tinha rodado por aí. Isso foi logo depois de um ano em que eu me relacionei com muitos homens. Toda semana eu ficava com um cara diferente, nesse nível, porque eu achava que naquele momento ali eu ia conseguir escapar dessa sexualidade. No fundo era isso, no fundo era uma fuga. Isso me fez muito mal. Eu fiquei muito triste, eu terminava de transar com os caras, eu ia no banheiro e eu chorava porque eu não conseguia sentir prazer, eu não gostava, eu sentia um pouco de nojo. E isso foi só alimentando uma força muito forte de hoje afirmar com muito orgulho ser quem eu sou. Com a minha família, eu sabia que esse momento ia ter que chegar.
eu já estava trabalhando e um dia eu recebo uma ligação da minha mãe perguntando se a menina que eu morava junto, que era uma sapatão, que não performava tanta feminilidade como eu, então logo as pessoas já olhavam o estereótipo dela, né, como ela se vestia, como ela se comportava e já avaliavam ela como lésbica. Eu era uma coisa mais confusa, essa menina é diferente, mas sei lá, né, não sei. E aí, minha mãe me perguntou se ela era sapatão. E aí eu falei que ela era sapatão, sim. E aí ela falou assim, porque o seu pai falou que você também é. Aí eu falei, mãe, meu pai tá certo, eu sou sim. Aí ela falou assim, então tá bom, então depois você liga pra conversar com ele, que eu não consigo lidar com isso agora. E ela desligou o telefone e eu não liguei pra falar com ele. Eu esperei passar uns dias assim pra ver o que ia acontecer, né? Pra ver como é que ia ser a nossa relação. E Rubens não quer mais trabalhar nesse canal, gente. Não quer mais, tá falando que o salário tá baixo. E aí eu não liguei pra falar com meu pai. E esse assunto nunca mais foi dito na minha casa. Ninguém nunca mais falou, ninguém nunca... Não, nunca mais até eu, né, eu como sempre, chutar a porta. E aí um dia eu virei pra minha mãe, eu tava namorando a minha segunda namorada, eu virei pra minha mãe, que era uma... Rubens! Vem aqui! Ele tá indo pro... Gente, não é fácil. Quando eu comecei a namorar pela segunda vez, eu fui falar com a minha mãe. Falei assim, gente, já faz um ano que eu falei sobre minha sexualidade, a gente se encontrou pessoalmente, ninguém falou sobre isso, todo mundo fazendo carão. E eu falei um dia, eu mandei uma mensagem pra ela, oi mãe, tô namorando uma menina, tô apaixonada. Ela me respondeu assim, não estou pronta pra falar sobre isso e ainda vou precisar de uns anos. Menina, aquilo me deixou tão puta. Falei, beleza, mãe. Nós sempre tivemos uma relação próxima de amizade, de cumplicidade. Ser lésbica, estar com uma mulher, ter um relacionamento é uma parte muito grande e importante da minha vida. Então, se você não tá pronta pra lidar com isso, se você não tá pronta pra falar sobre isso, a gente não vai conseguir ter a mesma amizade. O dia tá amanhecendo e tá mudando, né? Entendi. E aí eu fui e liguei pro meu pai. Fiz a ligação que ela pediu pra eu fazer, mais ou menos um ano depois, e falei, oi pai, precisamos falar sobre minha sexualidade. E aí, né, eu falei, minha mãe te contou o que ela me perguntou? Ele, não, fez o som, só posso que contou. Eu falei, então, pai, é isso, eu tô namorando uma menina, a Babi, que é a minha primeira namorada, ela não é minha amiga, ela é minha ex, e é isso. Eu gosto de mulheres, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, acho que isso precisa ser uma coisa dita na nossa família. Eu me sinto muito mal em não poder partilhar uma parte extremamente importante. E nesse momento meu pai reagiu como, eu já desconfiava e tal. Tá tudo bem, minha filha, eu te amo. Mas sabe como é? Né? As pessoas sofrem muito, sua família inteira vai te odiar, você não vai poder mais frequentar os ambientes familiares, e as pessoas vão te julgar, você vai sofrer muito durante sua vida, e eu me sinto muito mal por isso. Mas eu tô aí, eu te apoio. Foi aquele apoio, né? Foi aquele apoio que você pega uma madeira toda podre, assim, coloca na ponte, fala, vem, passa, tô te apoiando, né? Aquele apoio assim, se você quiser, continua aí fazendo isso, mas você vai se... Eu tô te avisando. Eu achei, e por incrível que pareça, eu ainda achei isso bom, né? Porque eu tenho casos de muitas amigas que foram expulsas de casa, de muitas amigas que até hoje não falam com a família, que a família nem sequer foi no casamento delas, enfim, que elas realmente deixam de existir para as famílias. Isso é muito comum na nossa comunidade. É muito comum que as pessoas da nossa comunidade formem as nossas famílias alternativas, porque é muito comum a gente não conseguir criar laços com a nossa família sanguínea. E eu fiz isso, né? Eu saí de outra cidade, hoje eu considero que eu tenho uma grande família tradicional brasileira, gaysista, que eu sinto muito orgulho, uma variação de pessoas que eu sinto muito orgulho de ter por perto. E aí a gente desligou o telefone, eu fiquei me sentindo... Aconteceu o grande dia da minha vida, em que eu saí do armário para os meus pais. Depois disso tudo ficou muito mais fácil, porque para mim as pessoas que importavam para saber da minha sexualidade eram os meus pais. Depois disso, dane-se o mundo. E aí depois meu pai até me ligou, me pediu desculpas, falou que ele ia estar do meu lado, e ele falou uma coisa muito legal, ele falou que a última coisa que ele queria para mim é que eu fizesse algo que eu não queria fazer, só para agradar as pessoas. Então que ele gostaria que eu vivesse a minha vida fazendo as coisas
coisas que eu gostaria de fazer, sem ter que depender de ser aprovada por ninguém. Eu achei muito importante essa fala dele, eu levei isso muito a sério e é isso. Hoje eu só faço coisas que eu quero fazer. E aí, um tempo depois, eu já me senti livre. Eu saí do resto desse armário, né, nas redes sociais, escrevendo um texto no Facebook. Se eu não me engano, era um 17 de maio também, de algum ano aí, que eu não me lembro qual, em que eu pude escrever um pouco, né? Eu gosto muito de escrever textão. Se você gosta de ler textão, pode ir lá no meu Instagram, esse aqui. Escrevi um textão falando sobre como eu estava me sentindo sendo uma pessoa lésbica e, enfim, isso foi na época do Facebook ainda, eu recebi muitos comentários me apoiando, né? E naquele momento ali, para mim já estava feito. Depois disso eu não precisava fazer mais nada, eu só existia sem ter que ficar todos os dias saindo do armário, porque a gente tem muito disso, né? A gente vai no ginecologista, a gente tem que sair do armário para explicar para ginecologista que a gente não se relaciona com homens. A gente chega num trabalho, a gente tem que sair do armário, porque a primeira coisa que pergunta é se você tem um namorado. Numa comunidade nova, num lugar novo, se ele não for um lugar LGBTQ, né, que as pessoas já frequentam lá, você, de alguma forma, os passarinhos cantando, de alguma forma, você vai ter que sair do armário vários momentos da sua vida. Só que os mais importantes para mim foram esses. Hoje eu recebo apoio de boa parte da minha família, só que esse assunto continua sendo um assunto que as pessoas não falam. Ninguém pergunta sobre a minha vida afetiva, né? As pessoas me tratam da mesma forma que sempre me trataram, só que esse assunto de relacionamento ele não é posto na mesa. Mas todas as vezes que eu sinto a necessidade de falar sobre isso, mesmo que cause constrangimento, eu falo, porque eu acho importante e eu me sinto muito mal em ter que viver uma vida diferente do que as outras pessoas, do que o meu irmão, que ele é heterossexual, que ele chega, as pessoas perguntam e ele conta, e aí se ele se relaciona com alguém, essa pessoa ela é bem-vinda, ela é solicitada na família. E eu parece que é um problema. E eu não gosto de viver minha vida dessa forma. Só que tem coisas, quando você é uma pessoa LGBT, que você não escolhe passar, mas você passa. Eu já tive muito medo, por exemplo, de segurar a mão da pessoa que eu amo, de uma namorada, porque eu tive medo de ser agredida na rua, tive medo de ser hostilizada nos ambientes. Eu já cheguei na praia com uma namorada minha de mãos dadas. Tinha uma barraca do lado, cheio de homens, uma família tradicional brasileira, que eles ficaram xingando e mandando a gente embora da praia durante 3 horas seguidas, porque eles começaram a xingar e a gente não saiu. A gente continuou fingindo que a gente não estava ouvindo. Enquanto eles estavam na praia, eles ficaram gritando, mandando a gente sair, falando que a gente era aberração, falando do meu pelo no sovaco, inclusive. Se você quiser ver um vídeo que eu falo sobre os meus cabelos no sovaco, você pode vir aqui, clicar e assistir esse vídeo. Tá muito polêmico, tá muito divertido. Foi uma coisa dura pra mim, né? Já sofri lesbofobia no hospital. Eu tava com uma companheira na época que tava do meu lado segurando a minha mão. Tinham vários outros casais e a enfermeira pediu pra ela sair do ambiente, porque ela estava incomodando. E eu já fui ameaçada, perdi pessoas, eu vejo pessoas da minha comunidade morrer. Ah, mas Girassol, todo mundo morre. Olha quanta gente é assassinada por aí. Gente, todo mundo tem o risco de ser assaltado, assassinado, morto. A gente vive numa sociedade muito violenta. A gente vive no Brasil, né? A gente tem muitas questões aqui no Brasil de violência, principalmente se você mora numa periferia, principalmente se você mora numa favela. Você tem muita possibilidade de sofrer com a violência, mas além da violência urbana, a gente sofre uma violência específica por ser uma pessoa homossexual, por ser uma pessoa LGBTQ. Existem crimes que eles são motivados apenas por isso. Então, assim, a gente morre, mas a gente morre mais. A gente morre por a gente existir do jeito que a gente é. E isso é muito triste. É diferente um crime urbano do que uma mãe queima o corpo de um adolescente no canavial por ele ser gay. Ou de um padrasto que bate numa criança para ele deixar de ser viadinho até ele morrer. É diferente. E quando isso não acontece nas ruas, né? Travestis que apanham até a morte, que são assassinadas, humilhadas, têm a sua dignidade arrancada, isso acontece dentro de casa, porque a gente adoece, a gente tem depressão e a depressão leva os nossos ao suicídio. Então a gente perde as pessoas como o Demétrio, que esse ano a gente acorda com a notícia, em pleno 17 de maio, que ele morreu de depressão, sendo que ele era uma pessoa que falava sobre as dificuldades de ser um homem trans negro, falava como era difícil lidar não só com a transexualidade dele, mas também com o racismo. Então, assim, é diferente você ser LGBTQ no mundo e também no Brasil. Imagina só
como a nossa comunidade se sente quando em 2018 Bolsonaro é eleito, um deputado que sempre declarou publicamente como ele era homofóbico, como ele tinha questões com pessoas da nossa comunidade, ele que sempre se colocou contra os nossos direitos. Enfim, quando a gente vive num país que é governado por um homem como esse, a gente sabe que a nossa população votou. Eu sei que as pessoas da minha família votaram nesse cara. Como eu me sinto como uma pessoa lésbica? Como eu me sinto? Eu me sinto invisibilizada. Eu sinto que a minha existência, ela não é respeitada. E por isso que eu sinto tanto orgulho de ser sapatão. Muita gente tem vergonha disso. E eu lutei muito para que eu tenha minha vida cercada de verdades, cercada de pessoas que me aceitam como eu sou. E eu quero nunca mais ter que mentir para segurar a mão de alguém. Eu não quero nunca mais ter que chegar em um ambiente e não poder falar sobre coisas importantes da minha vida por vergonha, não poder chamar minha namorada de namorada e sim amiga. Então, eu escolhi sair do armário e me assumir porque eu acho que a nossa luta ainda tem muito a crescer. A gente ainda tem muita coisa para conquistar. Enquanto a gente continuar perdendo Demétrios, enquanto a gente continuar sendo morto na rua, a gente ainda tem que lutar, a gente tem que falar sobre isso. A gente precisa normalizar essa situação. A minha homossexualidade, ela não é piada. Eu já fui ridicularizada, já fui motivo de piada em ambientes em que eu deveria ter sido acolhida. E a minha sexualidade, ela não é piada. Ela é a coisa mais importante da minha vida. Porque se eu não tivesse saído do armário, se eu não tivesse sido corajosa e enfrentado o mundo, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês. Porque a pior coisa do mundo é você ter que negar quem você é. Então, quando você se liberta disso, é muito difícil voltar. E é isso. A gente tá aqui, a gente tá lutando. E a nossa luta, ela tá no dia a dia. Ela tá na sobrevivência. Ela tá no mais um dia. Ela tá num dia feliz, em que você não se deixa bater por todas as notícias que você lê. E não é fácil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Porque eu amo a minha família. Somos cercados de pessoas inteligentes, criativas. Às vezes não inteligentes, às vezes não criativas. A gente tem de tudo dentro da nossa comunidade, inclusive pessoas insuportáveis. Então é isso. O vídeo de hoje não é engraçado. A gente falou sobre coisas sérias, né? Só que nesse canal vocês já estão acostumadas. A gente fala de bobeira, a gente fala de coisa séria, mas acima de tudo a gente fala sobre coisas e dicas de como a gente vai sofrer menos. E isso envolve coisas dolorosas, difíceis de ser ditas, mas também envolve leveza, envolve tudo. Então, se você se interessa por esses temas, se inscreva nesse canal. Se você quiser, conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Envie esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam ver esse vídeo. E me fala, como é que foi para você sair do armário, como é que foi a sua experiência. Pode contar tudo aqui, que a gente gosta de conversar com os meus fãs, amigos. E é isso, meninas. Obrigada pela atenção de todos, obrigada por sua visualização. Um grande beijo e até a próxima.